Agora tá gravando. Pronto, começou. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui agora uma palestra baseada no estudo de caso da construção do Campus Sertão, né? A palestra para os discentes do curso de Bacharelado da Agroindústria do ciclo 3, relativa ao módulo de projetos, módulo tutorial de projetos agroindustriais. O tema da palestra dessa semana é aspectos econômicos, tecnológicos e sociais de projetos, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso diretor, o professor Jorgens, que vai dar início a toda esse estudo de caso aqui, que a gente vai mostrar a questão da multidisciplinaridade, o multiprofissionalismo envolvido na construção de um projeto. Professor Jorgens, pode ficar à vontade com a palavra. Obrigado a todos pela disponibilidade de estar aqui contribuindo com esse momento aqui para os alunos do Campus do Sertão, especificamente para os discentes do curso de Bacharelado em Agroindústria, ciclo 3. Tudo bem, vamos lá, né? Obrigado aí pela apresentação, professor Maico. Bem, eu acho que a grande maioria já sabe, meu nome é Jógenes, né? Estou como diretor do Campus Sertão, diretor-geral, e como já vem o projeto aí falando, né, a aula, o Campus Sertão foi todo idealizado, foi todo projetado, né? Foi um planejamento. Eu acho que dentro de um projeto a gente tem que ver, sempre sabe, ir nessa linha do planejamento, nada de presente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. A gente tem que planejar o que a gente vai executar. Então, nós iniciamos lá a busca de um espaço, né, para a construção do campus, porque esse espaço que vocês estão hoje é um espaço, uma sede administrativa, né, que todo mundo fala que é provisória, mas eu não considero provisória, porque ali ainda a gente vai ter o primeiro e segundo ciclo, a gente pretende ficar ali ainda nessa sede administrativa. Então, nós fomos atrás, né, entramos em contato com a Embrapa, semiárido, e conseguimos as documentações todas, nesse processo todo, nós fomos, enquanto a gente ia atrás desse projeto, né, desse processo, desculpa, de conquista da área, né, da área da fazenda, nós fomos planejando o campus, juntamente com os engenheiros e arquitetos da universidade, a divisão de projetos, né, que a grande maioria vai falar aí, e nós fomos idealizando, tá? Até o professor Jorge comenta, né, que a gente está 4 anos na frente aí de muita gente, porque nós pensamos no campus na frente, pensando para frente, entendeu? Por que isso? Porque após o momento da gente conquistar o terreno, né, que foi cedido para a gente como dato, nós tínhamos que executar essa obra, né, essas obras, as licitações, e para isso eu já queria estar com os projetos prontos, né, e nós fomos idealizando, fomos projetando em cima disso, ou seja, tudo que você vai iniciar, nós temos que planejar, e o Campus do Sertão foi planejado dessa forma, né, é um campus enxuto, né, com obras mais enxutas e funcionais, entendeu? Nada de obras faraônicas, né, são todas funcionais e executáveis, tá bom? Porque hoje em dia também o recurso para nós, né, é mais escasso. Então, nós pensamos muito nisso também, na economia do dinheiro, né, para melhor aproveitar esse dinheiro, tá certo? O que eu posso falar mais para vocês com relação a isso, né, é um planejamento que nós tivemos que fazer, né, durante a conquista da área e depois também nós estamos continuando a planejar o Campus do Sertão. Por exemplo, nós estamos na segunda etapa agora, mas já está planejada a terceira e a quarta etapa, entendeu? Isso aí agora eu vou passar a palavra para o professor Maico para dar continuidade na aula de vocês. Bom, pessoal, deixar claro aqui, também queria agradecer, além da presença de todos, o professor Jorge, que essa iniciativa partiu do professor Jorge Gonçalves, né, Antônio, onde a gente fez um convite para ele estar falando sobre esse tema, e ele teve essa brilhante ideia de juntar toda a equipe envolvida no projeto de construção do Campus Sertão para estar aqui dando todo esse depoimento. Obrigado mais uma vez, professor Jorge, vou passar a palavra para você e aí você pode ir conduzindo aí os trabalhos. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a gentileza do convite e vamos continuar a nossa apresentação. Veja bem, o professor Jones deu um passo inicial, né, na concepção desse projeto. Quando a fazenda chegou ao nosso conhecimento, a gente precisa fazer um estudo chamado levantamento plano e altimétrico. Só que a documentação da fazenda ela não chegou no tempo que nós precisávamos iniciar os projetos. Como o professor Jordan falou, a gente precisava planejar mais rapidamente. E aí entra em cena um dos personagens que eu julgo muito importante para o nascedouro do Campus do Sertão, que é o professor Diego, que ele vem com a tecnologia inovadora, na época ainda é hoje, que é o levantamento topográfico por drone. E a gente só consegue fazer o estudo de qualquer projeto de engenharia fazendo o projeto do levantamento plano e altimétrico. Professor Diego, por favor, se apresente e dê o seu depoimento. Seu áudio está desligado, Diego. Seu áudio. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Uma honra estar aqui com vocês, poder participar e contar um pouquinho a história da minha participação no nascimento do Campus do Sertão, né? Bom, eu sou professor da Engenharia Agrícola, do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Sergipe, né, campus, e estou lá lotado desde 2013. E venho trabalhando nessa área de geotecnologias bastante tempo e tive o prazer de atuar com ela no Campus Sertão. Como o Jorge mencionou, ele foi o responsável por me inserir no projeto, por poder participar, e a gente conseguiu alguns êxitos, gerar alguns produtos através de mapeamento aerofotogramétrico com drones, tá? Então, basicamente, a gente tem um equipamento do Departamento de Engenharia Agrícola e na Prefeitura da UFS também, né, no DIPRO, que facilita muito a atuação da área de engenharia, né, de planejamento estrutural, enfim, você gera vários produtos. Então, na época, fomos para o campo e conseguimos fazer uma ortofoto de todo o terreno que é o Campus do Sertão hoje, né? Então, essa ortofoto foi feita com planejamento de voo, com altitude em torno de 80 metros a 100 metros de voo, e com um drone de fácil aquisição, vamos colocar assim, de pequeno porte, e que qualquer profissional hoje em dia consegue atuar desde que tenha um bom treinamento, tá? Então, geramos em torno de 600 fotos e geramos esse ortomosaico que possibilita gerar curvas de nível e um modelo digital de terreno, que é muito importante para a gente fazer o planejamento de volume de corte e aterro. Então, para isso, a gente teve que contar com outros equipamentos da UFS também, que foi uma estação total e um GPS geodésico, que a gente corrige essas coordenadas do drone, que o drone ele tem uma coordenada um pouco não tão precisa quanto uma estação total ou um GPS geodésico. Então, a partir de pontos de controle que são placas ou alvos conhecidos no terreno, a gente consegue corrigir na foto, no ortofoto, e gerar a nuvem de pontos para, então, obter produtos de alta qualidade e precisão aceitável para engenharia e topografia, tá? Então, os produtos principais gerados foram o modelo digital de terreno, as curvas de nível e a nuvem de pontos. E o ortomosaico, que é a foto aérea. Com isso, a gente pode identificar também onde tem mais árvore, onde vai desmatar mais, desmatar menos. Então, dá para fazer um pré-inventário do terreno, tá ok? A gente pode identificar as linhas de drenagem, onde tem maior potencial de alagar, onde tem as áreas mais planas, as áreas mais declivosas. Então, tudo isso serve para o pré-planejamento de onde vai ser a estrutura principal do campus, tá certo? Então, a minha participação no campo foi basicamente essa, gerar os produtos no campo, né, fazer o levantamento do campo e gerar os produtos pós-processados em laboratório na UFS, ok? Foi isso, basicamente, a minha participação no campus. Muito obrigado, professor Diego, pela gentileza da participação. Professor Mike, eu posso compartilhar uma tela para exemplificar o que o professor Diego acabou de falar, e eu aproveito e já faço a minha fala. Ótimo. Muito bom, Jorge, ótimo. Obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, professor Jorge, pela iniciativa até aqui. Vocês estão enxergando aqui?
Está enxergando, professor Diego? Estou enxergando, sim. Pronto, então o produto apresentado pelo professor Diego é essa ortofoto aqui, com essas curvas de nível. De posse dessas curvas de nível, nós fizemos o seguinte: normalmente, o partido urbanístico, ou seja, a implantação do campus, é feita pelos arquitetos. Mas a gente inverteu um pouco essa situação, tendo em vista a escassez de recursos. Então, a gente precisava muito pensar na questão da movimentação de terra, o que a gente chama de terraplenagem, fazer um projeto onde aproveitasse a drenagem do campus, as redes de esgoto e o sistema de pavimentação. Entendeu? O engenheiro Manuel, ao final, vai falar sobre isso. Então, veja bem, nós escolhemos um tipo de partido urbanístico, por exemplo, diferente do campus de São Cristóvão. O campus de São Cristóvão é um anel. O campus de Lagarto é um anel. O campus do Sertão é tal qual uma coluna vertebral. Por quê? Porque nós não queríamos ocupar muito espaço do terreno, porque essa é uma fazenda experimental. Então, esse é o conceito do projeto. Então, veja, o projeto ele tem uma deflexão. O projeto é feito em cima de 3 pontos. Esse ponto aqui e o ponto final. Tem uma rotatória e um cul-de-sac. E ele foi colocado de uma maneira onde nós não gastássemos muito material para a obra não ficar cara, onerosa. E aqui nós temos os laboratórios. O que o professor Diego falou, e é muito importante num projeto desse tipo, é fazer o estudo dos perfis longitudinais. É a declividade dos terrenos que nós precisamos estudar para resolver os problemas de drenagem e rede de esgoto, entendeu? Concomitante a isso, a gente precisa também locar as obras. Então, a gente, por exemplo, aqui é a Vivência, o prédio principal do Campus do Sertão. Então, toda a locação geométrica com coordenadas UTMs estão feitas aqui. Então, de maneira resumida, ilustres colegas, essa é uma apresentação sucinta do Campus do Sertão. O próximo a falar será Juliana, que é a parte de arquitetura. Boa tarde, sou Juliana, sou arquiteta da DIPRO, né, da UFES, e agradeço a participação. E minha experiência com o Campus do Sertão foi exatamente nesse começo, digamos assim, né, essa parte principalmente de implantação. Né, nós, diante dessas configurações que o Jorge falou, nós partimos para definir o projeto urbanístico, que a gente chama, que é a delimitação da área, né, como praticamente o arruamento, né, da urbanização e o local da implantação dos prédios, né. E nisso a gente seguiu, como é que se diz, as determinações que, digamos, o terreno indicava a gente, como a declividade, como a área que tinha água. Então, a gente, em cima disso, realmente partimos para criar o projeto urbano, como o Jorge mesmo disse, a ideia é que seja uma espinha, né? A coisa da espinha, que a gente tem um plano central como é que se diz? Nas extremidades, a gente tem a implantação dos prédios, né? Definido isso, né, vem depois desse estudo urbanístico, a parte da implantação dos prédios, que a gente leva em consideração, além da funcionalidade do prédio e da necessidade, também a questão de orientação solar, a ventilação, principalmente por ser no sertão, que é uma área muito quente. Então, a gente tinha que tirar partido dessas dificuldades, né? Essa questão de melhoria de conforto térmico mesmo, né? Isso aí, daqui a pouco o Cléo fala que ele foi quem fez mais essa parte dos prédios, né? E também, mas aí essa parte inicial é o pontapé do projeto, né? Então, determinado isso, as condicionantes do terreno, as condicionantes de clima, as condicionantes econômicas, é que a gente parte para o projeto urbanístico, né? E daí vem o desenvolvimento de projeto, tem várias etapas do projeto urbanístico, porque a gente cria um plano e aí trabalha todo mundo conjuntamente. Não adianta você criar um plano urbanístico se os prédios não vão conseguir se encaixar nele, se economicamente ele não é viável. Então, tem todo o estudo que a gente trabalha em equipe. Por mais que
ou outro se debruce em cima de alguma parte, é um projeto complexo e, por isso, passa a ser um projeto dinâmico. Tem que ser todo mundo junto. Um pega a frente de desenhar, mas as discussões são feitas em grupo. Não tem como fazer um projeto desse porte, cada um fazendo sua parte. É impossível, né? Então, você tem uma conversa desde de quem idealizou, digamos, o campo, desde o professor Jordan, professor Diego, toda a equipe da UFES que quis implantar esse projeto, e os técnicos que vão. Então, desde da parte do urbanismo, você já conversa com quem vai desenvolver a elétrica, com quem vai desenvolver os projetos arquitetônicos, a parte de drenagem, você tem que trabalhar em conjunto, né? Então, é basicamente isso, o início é mais um pontapé, né? É o que determina, determina não, vamos dizer que é o que direciona todo o desenvolvimento do projeto como um todo, né? E aí, eu acho que Cléo fala agora mais especificamente sobre os prédios, que foi ele que desenvolveu mais essa parte. Também tem Lia, que é arquiteta, juntos. E, como eu digo, é um projeto que é feito em equipe. Todo mundo teve que participar desde o começo. Não existe separação que cada um faz sua parte. Não existe. Tem que ser uma mesma linguagem, um mesmo pensamento para poder o projeto fluir. Todo mundo participar. Certo? É basicamente isso. Obrigado, Juliana, pelo seu depoimento. Pode falar, Cléo. Se apresente, por favor, e pode falar. Seu áudio está desligado, Cléo. Vou passar para a Lia e você fala depois, certo? Você está com dificuldade aí. Lia, você está escutando, Lia? Estou. Pode falar, Lia, primeiro, depois Cléo fala. Certo, Cléozinho? Você está com problema no áudio. Pode falar do seu depoimento. Bom, eu sou Lia Tavares, sou arquiteta, fui arquiteta da Universidade Federal de Sergipe e participei do desenvolvimento do Campus do Sertão e mais intensificamente no projeto do Centro de Vivência, né? E é um grande complexo que a gente tentou colocar ali o coração do campus, né? Tudo que ia precisar da parte mais acadêmica, administrativa, foi concentrado num grande complexo, né? Que na verdade são 4 prédios, que é o auditório, a biblioteca, o centro administrativo com pequenos pontos comerciais e o grande refeitório, né, que tenta trazer todos os estudantes para esse espaço, né. Bom, eu acho que o grande diferencial desse projeto, com relação a tantos outros que a gente tinha feito, é que ele partiu todo de dentro, praticamente 90% de dentro da divisão de projetos. Todos os profissionais estavam lá dentro, né? Então a gente sempre conversava e discutia muito, né? E eu acho que isso foi muito importante. A gente tem uma equipe multidisciplinar e todos são profissionais muito competentes, certo? E eu acho que isso foi o grande diferencial do projeto, né? E eu só tenho a agradecer, e é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, Lia, pela sua participação. Muito obrigado. A sua contribuição foi fundamental para o surgimento do Campus do Sertão. Que fique registrado. Cléozinho, veja se você consegue falar. Tudo certo agora, tudo certo. Tá tudo certo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Cléo Maia, sou arquiteto e urbanista e já trabalho há quase 8 anos, né, na DIPRO, na divisão de projetos. E, primeiramente, quero dizer assim que
E não, assim, não tem como mensurar você fazer um projeto desse porte, né? Então, sendo um dos protagonistas desse projeto, é um sonho, né, para arquitetos. Tem arquitetos que se formam, eu diria assim, uma cidade universitária, ela só se compara, assim, está abaixo de uma cidade, de um planejamento de uma cidade como um todo, né? E não deixa de ser uma cidade só que para estudantes, para cursos, e foi bastante enriquecedor, né, participar desse projeto. Então, mas teve, depois dessas decisões da equipe, minha parte ficou dos laboratórios didáticos, 1 e 2, também o 3 e 4, né, que serão lançados posteriormente. Então, esses laboratórios didáticos comportam auditórios também dentro, salas de aula, né, a parte toda de laboratórios, né, também. Então, ela dá suporte, praticamente é o coração, os laboratórios é o coração do campus, né? Então, vai funcionar toda a parte didática de cursos, e foi enriquecedor, como eu disse, e é isso. O Campus Sertão só fez crescer como profissional, e gostei muito, e agradeço a todos. Muito obrigado, Clauzinho, muito obrigado, que belo depoimento. Júlio, você está escutando? Estou sim, Jorge. Veja, Já escuto. se você puder, fale. Veja bem, o Júlio, além de arquiteto, ele é o nosso diretor. Nesse depoimento dele, eu não quero que ele passe a experiência dele como diretor, a parte administrativa, que só isso por si já é uma carga por demais para levar. Júlio, ele foi o autor das várias maquetes criadas pelo campus. E é importante mostrar para o aluno que é o seguinte: a gente hoje vive um processo de transformação. As tecnologias para o desenvolvimento de projetos estão modificando já há algum tempo. Hoje a gente tem uma tecnologia chamada BIM. A gente praticamente modela todo o prédio, toda a concepção no computador. Então, aqueles desenhos tradicionais de planta, corte, fachada, eles não conseguem traduzir, por exemplo, para um parlamentar, como é que o campus vai ficar ao final. Para os profissionais que estão aqui, eles conseguem ler rapidamente. Então, eles veem como é que vai ficar no futuro. E Júlio foi uma das pessoas fundamentais nessa materialização antecipada desses projetos. Júlio, por favor, fale sua experiência. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Boa tarde a todos aí. Meu nome, como o Jorge já falou, é Júlio Santana, mais especificamente. Eu sou arquiteto e urbanista também. Estou nesse cargo de diretor há 3 anos, né? Mas trabalhei como arquiteto já na UFS já há mais de 8 anos, né? Indo para o 9º ano aí. E como o Jorge falou, em relação às maquetes, a minha participação maior, assim, como arquiteto nesse projeto do Campus do Sertão, foi justamente materializar, assim, fazer a tradução da linguagem nossa, técnica de arquitetos e engenheiros, para a linguagem universal, ou seja, uma linguagem que todos conseguem absorver, compreender e perceber a ideia, daquilo que está sendo proposto, né? E a magnitude também, né? Porque é um projeto audacioso, né? E extremamente importante para o enriquecimento da região lá do Sertão, né? E fortalecimento tanto do estado de Sergipe quanto para a região Nordeste e o Brasil, né? De forma mais geral, falando nesse sentido. Então, o que eu queria falar na importância das maquetes eletrônicas e dessas novas tecnologias que utilizam a modelagem em 3 dimensões é justamente essa, de você estabelecer uma conexão entre o seu cliente. Quando eu falo cliente, não é aquela visão mercantilista, né, mercadológica ou capitalista que a gente conhece, mas sim aquela pessoa
para quem que você está projetando, né, ou para quem que você está oferecendo um produto. Tá? No nosso caso aqui, a gente tem a própria administração, né, da universidade, o diretor do Campus do Sertão, né, o Jorgens, como bem explicou, mas a gente também precisava, né, era uma peça importante para conseguir os recursos, né? Então, parlamentares, deputados, enfim, todas as pessoas que buscam, né, que auxiliam a universidade a conseguir os recursos necessários para a construção, né, de uma obra dessa magnitude, foram viabilizados por conta dessas peças, né, que são peças técnicas, né, que refletem o projeto e antecipam aquilo que vai ser executado. Então, infelizmente, meu computador deu um problema que eu não consegui resgatar as imagens. Eu estou aqui no celular, né, falando com vocês, mas eu me comprometo aí a mandar para o Jorge. Jorge tem algumas dessas imagens que a gente produziu, né, a gente fez alguns vídeos, inclusive, e aí para vocês visualizarem melhor do que a gente está falando, né, porque eu acredito que não só pessoas da nossa área, né, da engenharia e da arquitetura, mas também de áreas afins, né, mas que não lidam diretamente com essa parte de projeto arquitetônico urbanístico, vão perceber e visualizar isso que eu estou falando, né, de você compreender um projeto antes mesmo dele ser executado. E a gente percebe isso muito na nossa experiência, quando a gente apresenta um projeto para um cliente. Nós, como os arquitetos, a gente trabalha muito em cima de planta baixa, né? Não sei se todo mundo sabe o que é uma planta baixa, mas é uma representação em duas dimensões, cortando-se a edificação a uma altura, a um plano de 1,5 metro de altura, né? E isso é uma abstração muito grande, para quem não lida com isso todo diariamente, então, às vezes não consegue compreender aquele espaço ou aquela volumetria. E aí, quando a gente mostra a maquete, ou as imagens, as perspectivas, você percebe nitidamente que aquela pessoa compreendeu aquilo que você estava mostrando suas dimensões, né? Então, é notório, né? Então, essa a minha... Eu gostaria a minha contribuição, né, aqui para vocês. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado pela gentileza do depoimento. Professor Maico, então veja bem, a gente encerra aqui como se fosse uma etapa importante dos projetos, que é o quê? O levantamento topográfico, a concepção do partido urbanístico e o projeto dos arquitetos. Mas veja bem, a obra por si só não é só arquitetura, existem outros projetos que precisam ser feitos. Mas antes disso, antes de a gente ir para a engenharia, acho que o depoimento do professor Genésio, porque, veja bem, qualquer obra hoje pública, ela precisa ter uma coisa chamada licenciamento ambiental. E aí, professor Genésio, eu não sei se você está me escutando, eu queria que você falasse sobre a licença prévia, só a licença prévia, explicar quais são os parâmetros. Você está me escutando, professor Genésio? Estou escutando bem. Muito obrigado, professor, pela sua gentileza e a sua grande contribuição para o Campo Sertão. Pode falar, professor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Jorge aí sempre colocando a gente nas frias, né? Mas um dia tem troco, pode deixar. É interessante, acho que só pontuar mais algumas coisas, né? Que a universidade em si iniciou realmente o processo de licenciamento ambiental, basicamente dentro da gestão do professor Rangel. Primeiro, ele resgatou um pouco sobre o UFES ambiental, que estava meio que esquecido, e logo em seguida ele convidou algumas pessoas para começar esse trabalho de licenciamento ambiental. E no meio do caminho apareceu o convite dele para mim trabalhar com ele nessa área de meio ambiente. A gente fez, na realidade, foi juntar o licenciamento que já existia e estava em andamento com
o programa UFES Ambiental e, nesses dois, criar uma estratégia que a gente chamou de gestão ambiental na UFES, que foi quando deu início ao núcleo de gestão ambiental. E nesse núcleo de gestão ambiental, a gente propôs algumas gestões que envolvia arborização, paisagismo, a gente chamou de flora e fauna, gestão de resíduo, gestão de indicadores de sustentabilidade e gestão de licenciamento ambiental. Com essas gestões, a gente viu que já tinha, inclusive, material suficiente para nos credenciarmos a agenda ambiental da administração pública. Para os que conhecem, é a A3P, a sigla. É um programa governamental de que as instituições públicas que se adequam em vários níveis dentro dessas gestões todas podem solicitar esse selo de A3P. Logo em seguida, houve algumas outras alterações e foi que culminou com o que é hoje a gestão ambiental, que é o Departamento de Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho. Quer dizer, sobrou uma tal de segurança do trabalho aí para mim também. O que foi feito com licenciamento ambiental é que o campus de São Cristóvão já tinha um processo bastante avançado. Hoje, o campus tem licenciamento ambiental para operação, licença de operação, está em fase final de renovação, mas está tudo sem nenhum problema. O campus de Lagarto, licença de operação, já em vias finais também. O campus do Sertão, não é bem o campus, mas a unidade de Simão Dias com a licença prévia, ou licença de instalação, né, que nós chamamos. O campus de Glória, na escola, tem a licença de operação e surgiu, então, o campus do Sertão. Foi, de certa forma, um desafio por algumas razões. Uma delas não é novidade para ninguém, o sistema de licenciamento ele é realmente bastante burocrático. Muda constantemente, exige-se documentos outros constantemente, e isso faz com que a gente tenha que mobilizar, vamos dizer assim, vários agentes dentro da universidade para que possa juntar esforços para que a coisa aconteça realmente. Então, no campus do Sertão, foi, juntamente com a unidade de Simão Dias, as duas únicas unidades que a gente começou do zero. Os outros todos já estavam instalados, então a gente já teve um processo, entre aspas, adiantado, que ia já para a parte de licenciamento de operação. Mas o licenciamento de Simão Dias e no campus do Sertão, ele começou com a licença prévia, que é a aprovação dos projetos comuns, de uma maneira simples de dizer. O órgão ambiental analisa os projetos e diz, do jeito que está aí, pode construir, ou então ajusta isso, ajusta aquilo. Uma outra coisa que foi interessante dentro do campus do Sertão é que lá a gente acabou absorvendo uma mudança no licenciamento no Brasil. Não foi bem uma mudança para melhor, vamos dizer assim, para nós, né, que solicitamos o licenciamento. Para o governo, de repente, pode até ser. Surgiu um outro complicador, que todo o processo de licenciamento que exigia a retirada, por exemplo, de alguma árvore, era feito simplesmente uma notificação na ADEMA, que é o caso da licença no Estado. A licença pode ser no município, no caso de Glória não funciona, porque o município não tem um corpo técnico para licenciamento ambiental, então é o Estado que faz. E nesse licenciamento no Estado, a ADEMA simplesmente autorizava ou não a supressão de uma árvore com algumas recomendações de plantar isso, ou fazer reposição, etc. E aí surgiu um sistema via IBAMA, que foi o Sinaflor, que ele se complicou, ele complica tanto o sistema
que você tem, inclusive, que dizer quanto de madeira que vai sair, como se a UF estivesse vendendo madeira, entendeu? Então, um negócio bem surreal para um licenciamento ambiental de uma empresa, de uma instituição pública, vamos chamar assim. Mas foram passos que a gente foi aprendendo, nós fomos praticamente um dos primeiros que pegou esse sistema no Estado, passamos tranquilo, não teve nenhuma dor de cabeça, e a dificuldade que iam surgindo ao longo dos anos, ou do tempo, do período, foi mais em função da demora de licenciamento ou da demora das análises feitas pelo órgão ambiental. Então, toda vez que a gente cobrava, está com avaliador, está com avaliador, está com avaliador, e nunca saía do papel. Então, isso, para efeitos de universidade, é muito complicado e perverso, porque como você tem uma liberação de um recurso que não está vinculado com nada, está vinculado com o governo ou com algum parlamentar que vai liberar esse recurso, e o recurso tem data, hora, carimbo, tudo direitinho. Se não tem a licença, você não usa o recurso. Então, você cria situações muito complicadas, que numa empresa privada, normalmente não tem isso, porque tem o recurso, está lá reservado, o dia que sair a licença, aplica ou não aplica. Aqui a gente tem esses limitadores que são realmente complicados. E o órgão ambiental não está nem preocupado com isso, infelizmente. Mas, com a ajuda da turma da DIPRO, na liderança do Jorge, a turma da Pró-Reitoria, ligado diretamente ao reitor, e o próprio reitor, a gente foi no órgão ambiental e conseguiu essa maior celeridade na liberação das licenças. Então, hoje, o Campos do Sertão, ele está totalmente regular, né, porque ele tem a licença de implantação. Então, nós temos a licença de projeto, que foi aprovada, e temos a licença de implantação, também já tranquilo. Então, isso dá uma tranquilidade para o pessoal que está no campo, porque até mesmo o empreiteiro, a empresa que ganhou, por exemplo, a licitação, ela diz, eu não vou botar nenhum funcionário enquanto eu não tiver essa comprovação da licença, porque se eu fizer isso, o governo, o ADEMO, não sei quem, vem aqui, multa, fecha a minha empresa e não sei o quê. E nós chegamos a ter próximo disso no Campos do Sertão. Então, é uma satisfação poder trabalhar com a equipe da DIPRO, com a equipe da reitoria, com a equipe do Sertão, né, Jorge? Quebrando a cabeça lá com as coisas que a gente precisa de prefeitura e etc., né, e contribuir para essa obra, né, que é uma obra extremamente importante para o Estado, extremamente importante para aquela região, é uma região, todos sabemos, exclusivamente agrícola, exclusivamente pecuária, então, nada como um campus como esse para interagir de uma forma tão fabulosa que vai ser, e eu não tenho dúvida. Beleza, professor, muito obrigado pela sua gentileza da participação, depoimento maravilhoso. Importante que os alunos entendam que toda obra ela precisa de um licenciamento ambiental. Vamos seguir agora com os nossos engenheiros, e aí agora eu vou passar a palavra para o engenheiro Flávio, depois, na sequência, o engenheiro Emerson. Pode falar, Flávio, seu depoimento. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Góes, sou engenheiro eletricista e gostaria de cumprimentar, saudar a todos aqui presentes. Fiz um pequeno relato aqui, vou dar uma lida para vocês entenderem melhor, certo? Ao decorrer da minha experiência aí, foi me concedido mais um desafio, né? Ser responsável técnico destinado aos projetos de infraestrutura de instalações elétricas de rede subterrânea de média tensão, 13.8 kV, telefonia e comunicação de fibra óptica subterrânea, iluminação pública de LED e uma usina de mini geração fotovoltaica para implantação do Campos do Sertão,
localizado em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. O objetivo principal foi estudar a concepção de segurança, né, da economia, da eficiência e da comunicação energeticamente. Diante do exposto, foram analisadas as menores distâncias possíveis em atender e alimentar os prédios, departamentos e anexos, como guarita, né, transformador tipo pedestal para iluminação pública, e a ETA, estação de tratamento de efluentes, onde o complexo obtivesse o menor custo possível, né, mantendo a eficiência e a economicidade na sua implantação. Foram analisados a importância de sistemas subterrâneos devido manter a paisagem e o aspecto mais natural possível, tornar um sistema mais duradouro, evitando manutenções constantes, e um sistema em comum ao mercado, abrangendo um maior leque de fornecedores, evitando direcionamentos de acordo com uma especificação bem acessível. Falar um pouco aqui da usina de mineração fotovoltaica, né? Este foi um projeto que teve o objetivo principal de reduzir ou de zerar praticamente as contas de energia em diversos campos, principalmente o campus de São Cristóvão e o próprio campus do Sertão, né? Na ideia da concepção do projeto, apontamos em locar as placas solares em estruturas metálicas moduladas, cobrindo os estacionamentos, né? Aproveitando aí para dar aquela sombra para os carrinhos, né? Para este, foram projetados 6 convênio box com números de painéis solares de 3.200 unidades, assim, contemplando todas as vagas dos estacionamentos, né? Cada plaquinha com 330 watts pico e um transformador abaixador tipo SCADE de 1000 kVA. Resumindo a estrutura projetada, obtivemos um campus com uma carga instalada de aproximadamente 3.431,11 kVA, né, de carga instalada, e demanda de 1000 kVA, certo? Ele foi, no projeto em si, a demanda era menor, ela ficava aproximadamente 700 kVA, mas os 1000 kVA foi devido ao sistema de geração fotovoltaica, onde iremos gerar mais energia do que consumir no referido campus. Beleza. Nas funções 13.8 kV, 380 no primário, né, e no secundário 380, 220 e 220, 127. Para a iluminação pública em LED, foram projetados 236 pontos de luz, dando conforto e segurança a todos, com um sistema de automação programada. E para o sistema de telefonia e comunicação, foram projetados 2.760 metros de fibra óptica. Né? Lá não vai faltar internet para ninguém. E, por fim, os meus agradecimentos, né? Me sinto lisonjeado em participar desta ilustre equipe, que é a DIPRO e o DOFIS, me fez ser um profissional íntegro e dedicado no conceito da engenharia. Agradeço de coração a confiança depositada no meu profissionalismo e que me concederam oportunidades, desafios de grande responsabilidade e de poder contribuir para o bem da nossa sociedade. Beleza. Abraço, Flávio Góes, engenheiro eletricista. Boa. Parabéns, Flávio. Então, Maicon, veja bem, só para fazer um resumo para os alunos. Fizemos o levantamento do terreno, o estudo de implantação, a arquitetura como um todo, o licenciamento ambiental, fizemos a implantação do sistema elétrico. A gente precisa iluminar. Lembrando ao nosso aluno, nós estamos projetando uma cidade. Embora você não entenda isso, o campus, aquele campus lá que vai estar lá, ele é uma cidade com toda a infraestrutura. Então, você precisa de vários profissionais das diversas áreas. Eu peço aos outros colegas agora que andem um pouquinho mais rápido, que a gente está estourando o tempo, para não ficar muito pesado. Então, agora, Emerson, por favor, é sua vez. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou Emerson, engenheiro eletricista da Universidade Federal de Sergipe. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui participando dessa palestra.
Para mim é uma enorme honra participar dessa equipe, até porque fui aluno da Universidade Federal do Sergipe e hoje eu participo da universidade ajudando no crescimento e no surgimento de mais um novo campus para a universidade. O projeto do Campus Sertão, para mim, foi uma grande oportunidade, porque não foi aplicado só apenas o conhecimento técnico na elaboração de projetos. Assim como está em alta e todo mundo já sabe, foi um dos pontos onde mais se utilizou a metodologia BIM, não só na questão de utilização de softwares, mas no conversar, no dialogar, na reunião com profissionais, onde todo mundo sentou, foi pensado, conduzido como seria feito cada projeto, como cada um deveria ser feito, reduzindo os impactos na questão da execução da obra, minimizando os erros e o gasto oneroso com o tempo de execução da mesma. O campus também foi todo projetado e pensado para ser autoexpansivo, onde cada prédio ele tem estrutura, a parte elétrica aparente, o sistema ele pode ser ampliado ou reduzido conforme a necessidade de cada ambiente. Os alunos também, a gente sabe, tendo em vista outras obras já do campus do Glória, vemos que temos muitos projetos, então a falta de energia às vezes pode fazer com que um professor perca a sua pesquisa, então foi pensado no gerador em cada prédio, a fim de garantir a fornecimento de energia em caso de falta pela concessionária, né? Outro ponto de vista também levado em consideração foi a questão da economia de energia e de materiais, onde foram utilizados a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LEDs, que elas são muito mais econômicas, muito mais duráveis, são sustentáveis também, porque grande parte do material utilizado na fabricação são materiais recicláveis. Outra coisa também pensada no projeto foi a utilização de diversos softwares para a elaboração dos mesmos, softwares de iluminação, softwares de elaboração de projeto, tudo para que fosse pensado e compactado a fim de que o projeto tivesse a menor quantidade de erros possíveis, seja de pensamento ou seja de projeto mesmo de execução. Beleza, Emerson, muito obrigado pelo depoimento, Emerson, muito obrigado. Pronto, agora encerramos mais uma parte, a parte da iluminação, a parte da alimentação dos prédios. Agora a gente vai chamar o engenheiro Bruno, que é o engenheiro responsável pela parte estrutural dos prédios. O que é que precisa, Bruno, aí, para fazer a estrutura de um prédio? Você está me escutando, Bruno? Estou escutando bem, Jorge. Pode falar o seu depoimento, se apresente e explique. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Bruno Mota, sou engenheiro projetista de estrutura e locado na BIPO, e já trabalho há 4 anos com o pessoal. Conheço outros de longas datas, mas falar sobre a execução do projeto do campus é falar assim, de uma vitória, não só pessoal, mas uma vitória do trabalho em grupo, né? Porque foi uma missão, uma tarefa que nos foi dada com um tempo curto e que a gente tinha que conceber a coisa da melhor forma possível. E era um desafio. A obra, apesar de ser uma obra horizontal, ela é uma obra que tem área, a construção do campus inteiro tem mais de 12 mil metros quadrados de área construída, são mais de 4 mil metros cúbicos em volume de concreto, para ter ideia da grandiosidade da obra. E, assim, acredito que foi muito importante o trabalho de todo mundo em conjunto, certo? A gente, quando foi definir a concepção estrutural dos prédios, a gente levou muito em consideração a localização do campus, né? Porque o campus ele não está alocado numa fazenda, numa área um pouco distante do perímetro urbano. Então, tem um preocupante da questão do gradiente térmico, né? Porque, assim, a gente está numa região onde tem grandes diferenças de temperatura, à noite chega a 45 graus, e de dia a 45 graus, e à noite a gente tem situações de temperaturas em determinada época do ano, onde você pode beirar os 17 graus. Então, assim, a gente teve que ter um cuidado na variação,
na modelagem da estrutura dos painéis e lajes, tem uma preocupação em relação a essa verificação, e principalmente essa questão da dificuldade, da distância, que culminou para a gente definir uma estrutura de padrão convencional, uma estrutura com a porticada, com pilares, vigas e lajes pré-fabricadas em sua maioria. O prédio teve uma maior dificuldade para a gente, na nossa elaboração, foi a vivência, porque ela tem algumas questões, ela tem um porto de entrada, onde tem 2 balanços sucessivos de 15 metros, que a gente teve que ter uma preocupação com as deformações, a gente não tinha como trabalhar com um elemento com proteção, porque era uma peça única, então a gente teve que definir a concepção em concreto armado. Existia outro porto transversal que a gente não poderia criar uma junta de dilatação, em virtude de que nessa posição tinha um apoio da treliça da estrutura metálica. Então, assim, foi um trabalho que demandou uma dedicação e uma preocupação com essas questões. E, no mais, dizer que está agradecido por todos, por fazer parte dessa equipe, entendeu? E tá mais orgulhoso ainda por ser filho de sertanejo. Meu pai é agricultor, e saber da agruras que o sertanejo tem, e ter a certeza de que, em breve, a gente vai colher frutos dessa obra grandiosa. Beleza, Bruno, que espetáculo. Então, Michael, vamos lá na sequência. Agora, nós já fizemos as estruturas dos prédios. Agora, veja bem, no sertão não dá para ficar sem ar-condicionado, né? A gente precisa pensar na climatização, mesmo com a eficiência que Juliana falou, da ventilação cruzada, da disposição dos prédios, a gente precisa climatizar. Não dá hoje, não é possível fazer. E aí a gente vai chamar o nosso engenheiro mecânico para ele explicar um pouquinho, de maneira técnica e simples, para os nossos alunos, qual é a concepção dos projetos, Diogo. Fala lá, diz lá. Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Diogo Matias, eu sou engenheiro mecânico, faço parte aí da equipe da Diplo desde 2013. A princípio era aluno da universidade, estagiei lá na Diplo, fui chamado aí pelo Dr. Jorge, fui convidado a trabalhar e pertencer a essa equipe aqui, que só tenho a agradecer, né? Porque não é todo o trabalho, principalmente na engenharia, que você tem o prazer de conviver e trabalhar e discutir com todos os envolvidos em todas as etapas de um projeto. Bem, eu vou falar um pouco da concepção do projeto de modo geral, porque assim como vale para o sertão, vale para qualquer outro empreendimento. Para a climatização, a gente acaba avaliando, primeiramente, a arquitetura, né? Então já vem de outro projeto. Um projeto por si só, ele não anda sozinho, ele precisa das outras áreas se conversando entre si. Aí, depois da análise da arquitetura, a gente analisa o local, porque é necessário fazer o levantamento de carga térmica. Então, o clima da região, a ocupação dos ambientes, tudo isso vai contar na hora da elaboração de um projeto de climatização. Tem o fator econômico também da coisa. A exemplo de o quanto se pode investir, o quanto será necessário uma manutenção, o quanto custa essa manutenção. Então, todos esses dados são avaliados. Para o Campus do Sertão, a exemplo, foi até escolhido o sistema split convencional. Por quê? Porque lá é uma região de difícil acesso para manutenção. Então, dentro das gamas de equipamentos que a gente tem, a mais simples manutenção que você pode encontrar em qualquer lugar, e ele só vai isolar um equipamento por vez, não vai prejudicar todo o sistema, então foi escolhido o split convencional para essa obra, né? E, assim, quero só agradecer, certo, por poder participar dessa live. Muito obrigado pela oportunidade. Beleza, obrigado, Diogo. Pronto, Michael, veja bem, a gente não vai colocar a parte de drenagem de esgoto, porque senão o tempo fica muito longo. Então, com o Diogo, a gente praticamente finalizou o que a gente chama de peça gráfica, tá pronto o projeto, beleza. Mas veja, antes de licitar, veja bem, nós somos um órgão público, a gente precisa de licitar, e para licitar você precisa quantificar. Quanto é que custa isso?
Qual é o preço disso? E aí tem um profissional na engenharia civil chamado engenheiro civil orçamentista. E é ela que vai falar agora. Fala, Janaína. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Como disse o professor Genésio, sempre Jorge colocando a gente numa fria. Disse para ele que era difícil, mas vamos lá. Então, essa elaboração do orçamento para esse projeto foi fundamental porque, a partir dele, foi tomadas decisões para estabelecer os objetivos, que a gente pode, através desses objetivos, a gente transformar em números, né? E aí conseguir ver o que a gente conseguiria fazer. É uma etapa que envolve todos os profissionais, né? Todos esses que falaram há pouco, engenheiro eletricista, os arquitetos, engenheiro eletricista, mecânico, engenheiro estrutural, de instalações, sugestores, e a mim, que é uma etapa de grande responsabilidade. Então, nessa etapa, a gente levanta todo o projeto, todos os projetos quantitativamente, e depois estabelece os valores para os serviços a serem executados, através da base de dados das fontes OSSINAP, e, a partir daí, prevendo o custo final da obra, dando, assim, um suporte para um bom planejamento, e que chegar na etapa da obra, consiga fazer de acordo com o que foi planejado, né, obtendo um prazo, custo e qualidade prevista, e aí tendo um controle de obras melhor, né. Então, aí está o Campos do Sertão, eu acho que a gente está na quarta etapa, já indo para a quarta etapa, né, acho que já orçamos mais de 30 milhões de obra, né, já estamos indo aí para essa nova concorrência que está sendo próximo mês, eu creio, agora em novembro, com mais uma licitação, a concorrência de mais de 2 laboratórios, Guarita e o cercamento do campus. E aí fico feliz de ver crescer, de ver desenvolver. A responsabilidade do orçamentista é tanto no papel, né, tanto no papel e números, e depois a gente vê as obras aí sendo executadas, dá um prazer imenso, uma felicidade também de ver a realidade daquilo que a gente viu no papel. Só agradecer também de estar participando dessa equipe, estar participando desse projeto, e aí, vamos fazer mais. Obrigado, Janaína, obrigado pelo depoimento. Então, professor Maicon, só para seguir o fluxograma aí, agora a gente tem a obra cotada, ela está pronta para ser licitada. Só que, veja bem, eu vou contar aqui para você o segredo da universidade. A Universidade Federal de Sergipe é uma das universidades no Brasil, não é no Nordeste não, eu digo no Brasil, que tem maior eficiência na execução de obras públicas. Nos últimos 10 anos, Grace vai poder me corrigir, a gente tem mais de 220 milhões de obras executadas, vários camping, inclusive o campus de Lagarto foi todo feito por nós. E nós criamos um outro passo que nem todas as universidades têm. Nós criamos um especialista para analisar as concorrentes da universidade. Ou seja, veja bem, nós não somos um ente privado. Eu não posso contratar quem eu quero. Eu preciso publicar e várias empresas do Brasil vêm participar. Nem sempre a gente pode escolher a melhor empresa. É público, qualquer uma pode aparecer, entendeu? Então, um dos indicativos para que a obra seja feita é o seguinte, é que o seu projeto seja bem feito e o preço seja compatível com a obra. E a empresa, ela consiga executar essa obra. E aí a gente tem uma profissional aí chamada Grace Munique, que vai explicar um pouquinho como ela analisa essas empresas, várias empresas que vão participar da concorrência da universidade. Pode falar, Grace. Olá, gente. Eu sou Grace, também formada pela Universidade Federal de Sergipe desde 1998, quer dizer, tenho 22 anos de formada, e toda a universidade nessa equipe, terceirizada, há 10 anos, completou 10 anos agora em setembro, na pandemia. Bom, então, eu trabalho, a princípio, fazendo a análise final do processo de Janaína, meu orçamento, né? Quando termina todo o processo, Jorge passa para mim, faço uma pequena avaliação na planilha dela, de acordo com a gestão,
o que é que eu avalio? O que é que vai ser bom, se vai ter alguma coisa dentro do que foi concebido no projeto, eu tenho um conhecimento bem básico do projeto, no mínimo, para fazer uma avaliação final de todos os serviços, principalmente os itens relevantes. O que é que a gente considera item relevante? São aqueles itens que estão na curva A. Gera no orçamento uma curva de preço de acordo com o quantitativo e preço unitário, e daí, quem tem um volume maior financeiro, a gente considera a curva A até 4%. Desse volume, a gente tira a qualificação técnica. O que é qualificação técnica? É o que a empresa que vai participar dessa licitação tem que comprovar, tanto profissionalmente quanto em nome dela, que executou no passado. Pode ser, não tem prazo, né? A lei não permite que a gente estabeleça o prazo de quando foi executada a obra, mas tem que comprovar que fez. Como é que ela comprova? Através de registro. E com esse registro, ela participa da obra daquilo que a gente especificou, que são os serviços da curva A estabelecido no orçamento. Então, aí, quando a gente faz a licitação, quando a gente encaminha o processo para a licitação, o setor de licitação já pega com a gente quais são os itens relevantes daquela obra, que no caso, Campos do Sertão, foi estabelecido, já dividido em 3 etapas. A gente tem 3 etapas lá na fazenda experimental sendo executada. E cada etapa teve suas licitações, né? Então, vem para a diretoria de projetos, né, que é o DOFES, essa licitação, depois de ocorrido, entregue as propostas, e passa para que o DOFES analise essas propostas, que é dividida em 2 etapas, que é a parte de qualificação, e depois é que vai, e de acordo com as empresas qualificadas, com essa parte técnica que a gente analisa, é que vai abrir a proposta de preço. E nessa proposta de preço também tem uma análise feita pelo DOFES. Se monta uma planilha com todos os preços de cada empresa e avalia de acordo com o preço estimado. E isso tudo em cima da Lei 866, né, a lei de licitação, quais são as exigências ligadas a ela. É uma parte administrativa que ia muito mais de 2 minutos, Jorge, para poder falar. E para os alunos, precisava de uma aula só da lei, né? Mas, graças a essa análise, a gente tem empresas executando obras, e elas estão sendo de acordo com o planejado, que dentro da proposta vem a planilha de preço, o cronograma físico-financeiro, que nele estabelece, de acordo com o prazo estabelecido, né, e estabelece quais são as etapas a serem executadas a cada período, que, no caso, cada etapa já licitada foi 360 dias, então, 1 ano para cada contrato. Manuel vai explicar para ver se, depois da parte dele, se vai ter aditivos em relação a isso, né, a prazo, mas, pelo que eu estou analisando, a princípio, está tudo dentro do conforme, apesar de ter tido esse período agora de pandemia. Beleza. Então, aí finaliza essa parte de análise, e não é o menor preço. Se qualifica pelo menor preço, mas vai ser pelo melhor preço depois de analisado pelo DOFES. Qual é o melhor preço? Aquele preço que está estimado conforme ao estabelecido pela universidade e pela lei, né, de licitação. E suas INs, né? Beleza, Grace, obrigado pelo depoimento. Então, Michael, veja bem, só para fazer um resumo da linha do tempo. Agora, depois do que Grace falou, nós temos a contratação de uma empresa. Uma empresa participou, nós selecionamos para ver se ela tinha capacidade técnica e financeira de executar a obra, e contratamos a empresa A. Não vamos falar no nome da empresa. É uma determinada empresa que a gente vai chamar de empresa A aqui. Pronto. Ela vai fazer a obra. Então, veja bem, a parte de projeto, a gente, abre aspas, finaliza aqui. Mas veja bem,
para que o objeto, aquilo que foi mentalizado, idealizado, ele se transforme naquilo que está lá, você vai falar com o guardião, que a gente chama do guardião da universidade, que são os engenheiros da divisão de fiscalização. Eles vão avaliar o projeto e saber se a empresa vai executar de acordo com o projeto. E eles são muito importantes porque eles retroalimentam a divisão de projeto. São eles que indicam onde é que nós erramos, entendeu? Quando toda vez que você tem um aditivo de preços, olha, vocês erraram aqui, melhore aqui, não use isso aqui. E aí a gente, cada dia que passa, a gente torna o nosso processo melhor. E para representar a divisão de fiscalização, a gente vai chamar o engenheiro Manuel Cabral, que hoje, embora ele goste ou não, ele é o decano. Ele é o cara mais velho com cara de menino. Fala, Manuel, dá o seu depoimento para a gente. Estão me ouvindo bem? Posso dar início? Como o Jorge falou aí, né, eu sou o decano, mas tenho essa cara de menino. Eu estou na UFES como servidor desde 2008, né, então já vão aí mais de 12 anos, e sempre ligado à fiscalização, né, a maior parte desse tempo eu sempre tive na fiscalização, que é a parte que trata da execução de todo esse projeto que foi desenvolvido por essa equipe que falou antes. E assim, fazendo uma brincadeira, eu sou o chato, o cara que vai apontar erro, que vai reclamar, que falta alguma coisa, que não vai dar certo e tal, mas não é para ser chato, é porque o fiscal ele não tem poder de polícia diferente do que muita gente pensa. Nós, na fiscalização, a gente não tem esse poder de simplesmente, sei lá, dar um grito e a empresa vai corrigir o que está fazendo, certo? É um trabalho que o ideal é que funcione em parceria, que o fiscal de fato participe, que ele não chegue no momento só de pagamento, de cortar o pagamento porque o serviço está mal feito, ou liberar porque está bem feito. Não é só isso. O ideal é que a gente participe da execução da obra toda, junto com a construtora, para que a gente anteveja os problemas e possa evitá-los. Então, a gente, como a gente não tem esse poder de polícia, a gente não faz milagre, esses projetos, né, essas especificações, orçamentos, eles têm que estar muito bem feitos, tem que conversar entre si para evitar esses problemas na execução. E como o Jorge falou, pode gerar um aditivo de prazo ou um aditivo de valor também, né, precisar de um recurso que pode não estar previsto, certo? E aí, de alguma forma, até inviabilizar. Nossa equipe de fiscalização geralmente é a que pega a primeira porrada dos órgãos de controle, né, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União. Então, existe, né, essa preocupação. E aí é interessante que a gente faça sempre parte, desde lá da concepção, que o professor Jorge está na frente da DIPRO, ele sempre vem convidando para que a gente opine, para que a gente dê nosso ponto de vista, porque não adianta chegar a uma concepção linda, maravilhosa, né, e na hora da execução a gente perceber em que alguma concepção que foi estudada, que foi definida, ela é inviável, certo? Eu costumo dizer assim que nós temos muitas tecnologias hoje, já se falou muito aí, desde o professor Diego falou aí do levantamento com os drones. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 12 anos na universidade, não é tanto tempo assim, mas quando eu entrei em 2008, não se havia o costume de se fotografar as etapas da obra, né? Nós tínhamos uma equipe de engenharia que fazia essa fiscalização que não se modernizou, né, não se atualizou, e a gente começou a trabalhar lá e a gente não tinha esse hábito de fotografar o acompanhamento das etapas da obra. Hoje a gente já consegue fazer isso com fotos aéreas, inclusive, certo? Então, assim, um fato interessante lá dessa obra do Sertão, a gente começou aí com uma tecnologia muito nova, o drone, fazendo levantamento, aerofotogrametria, né? Só que no início da nossa obra, o primeiro barracão que foi montado, ela precisou de carro de boi, né? Que é rudimentar e tudo. Não que, eu não estou dizendo que a tecnologia ela não vai ter seu valor, ela é muito importante, ela ajuda muito, mas ela tem que estar com essa visão da região, do que se você tem de material disponível. Então, não adianta a gente conceber um projeto com materiais, com tecnologias muito novas, como o Diogo aí falou, a gente tem sistema de ar-condicionados até melhores, mais eficientes, mas para a região não seria eficiente, certo? Uma coisa que a gente não falou ainda aí é a questão do estudo geotécnico do terreno, né, que a gente está tratando bastante de uma obra que está
em implantação, né? Então, quando você vai construir um prédio num bairro, por exemplo, você faz o estudo, a sondagem daquele terreno, né, para saber se ele tem suporte para aquela edificação. Lá no Campos do Sertão, a gente tem que ter cuidado com esse estudo geotécnico, não só para as edificações, mas para as estruturas de pavimento, certo? A gente costuma falar, né, nessa parte de terraplanagem, que o solo que ele é bom para a agricultura, geralmente ele não serve como material de construção. E a gente viu isso lá muito claro, porque a gente tinha um solo que, se você for lá hoje, que já estamos aí na primavera com esse sol, ele aparentemente é muito resistente, muito duro, né? Você pisa, o seu pé não afunda. Mas no inverno, é um solo que, com o movimento das máquinas, ele se modificava muito, ele ficou muito mole. Então, a gente teve um trabalho, né, juntando a equipe de topografia que a gente tinha, uma equipe de acompanhamento geotécnico contratado, né, que tinha pelo contrato, para que a gente pudesse controlar esses volumes do material que servia para pavimentação, para nossas estruturas, para os materiais que serviam para suporte dos prédios, para os aterros. Né, e na maioria das vezes a gente usou misturas. A gente usou lá a gente tem uma predominância de um material muito siltoso, então muito fino, que na presença de água ele fica muito plástico. E aí, quando a gente encontrava no movimento de terra lá, quando a gente encontrava esse material mais granular, mais resistente, que a gente ia precisar dele para estrutura de pavimento, por exemplo, a gente separava para poder fazer essas misturas, certo? Então, a contribuição que eu quero dar é que, assim, não adianta cada profissional fazer isso, já foi até falado aí, cada profissional fazer o seu trabalho só preocupado com a sua disciplina, só com a parte elétrica, só com a parte mecânica, só com a arquitetura. Essa interdisciplinaridade, ela é indispensável, porque não adianta você conceber um prédio muito bonito, que é como o professor Jorge costuma falar sempre, né? O papel, ele aceita tudo. A tela do AutoCAD, do Revit, de qualquer programa que você usar, ela vai aceitar tudo. Mas esse conhecimento, esse conversar, né, nem sempre a pessoa que projeta, ela executa também, e não precisa necessariamente fazer as duas coisas, mas que interajam, que conversem para discutir quais são as melhores tecnologias, as melhores opções que se tem, certo? No Campos do Sertão mesmo, para vocês terem uma ideia, a jazida licenciada de areia, daquela areia branca que a gente usa no paralelepípedo, a mais próxima estava a mais de 80 quilômetros. Então, se não houver essa integração, né, de quem está projetando, de quem está concebendo esse projeto, com quem vai executar, ou no caso da universidade, né, que a gente não sabe quem vai executar, porque a gente vai licitar a obra, mas com quem vai fiscalizar, quem já fiscalizou obras semelhantes, esse feedback é muito interessante, porque você pode, de repente, inviabilizar um empreendimento, um campus, dessa forma que foi concebido, por uma coisa que parecia ser simples. Mas na hora do custo, né, a gente tem as limitações de custo, a gente não pode fazer isso ao bel prazer, certo? Então, eu agradeço pelo espaço, espero que tenham dado uma contribuição, mesmo que singela. Para mim, uma satisfação muito grande, porque eu sou um nordestino nascido no litoral, mas nutro uma paixão pelo sertão inexplicável, então tem sido muito bom para mim poder contribuir com mais uma expansão da universidade. Sou formado lá, né, sou egresso de lá, e tenho essa paixão pelo sertão, e é muito gratificante poder trabalhar num campus que está sendo implantado lá e conviver, né, com aquelas pessoas, com aquele ambiente que é muito salutar. Beleza, Manuel, que maravilha, não poderia fechar melhor. Então, professor Maico, veja bem, você tem na mão o depoimento das pessoas que fizeram o Campo do Sertão. E essas pessoas muito me orgulham por ter trabalhado com elas, entendeu? Eu tenho orgulho de trabalhar com cada um de vocês. A gente sabe, veja bem, que o nosso processo de projeto é um processo em construção. A gente não tem uma máquina perfeita, a gente busca trabalhar para melhorar cada dia mais. Então, veja, o depoimento, professor Maico, para que você registre para os seus alunos. A síntese, a mensagem desse depoimento de todos nós aqui é que, hoje em dia, a gente precisa integrar. O aluno precisa ter uma capacidade de integração, de trabalhar com várias pessoas dos diversos setores, para que o produto final saia como está saindo o Campus do Sertão. Eu agradeço a todos e
Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela gentileza da participação. Gostaria de agradecer a todos também, especialmente ao professor Jorge, professor Jódens aqui presente, né, pela imensa contribuição, será muito salutar, né, tudo que foi exposto aqui, e ajudará muito na construção desses conhecimentos, essa experiência bem prática, certo? E aí eu queria deixar aberta a palavra para quem quiser falar mais alguma coisa, professor Jódens, professor Jorge, e aí, caso não tenha mais o que falar, depois a gente finaliza. Eu tô satisfeitíssimo, Maicon, beleza? Eu acho que não poderia ter sido melhor. Só queria deixar uma palavra aí, Maicon. Ótimo, Com relação à equipe da Diplo, né? Que eu sempre trabalhei com eles aí, sempre pegaram a ideia, né? Do que eu passava, os arquitetos, os engenheiros aí. E isso, como falaram, né? É uma equipe, tá? E eu também participei dessa equipe. Tá? Na realidade, eu sou agregado, né, a eles, entendeu? Respeito muito esse grupo aí, e o sucesso do campus é todo o sucesso deles, entendeu? Graças a esse grupo aí. E a universidade deve muito a eles. Tá Obrigado, certo? professor Jordan. A gente já botou você como engenheiro ad hoc já. Engenheiro e arquiteto ad hoc. Maicon, só para finalizar a estrutura da universidade, para a gente explicar para você. A universidade, ela tem um órgão que executa, ela tem uma diretoria, que é o Departamento de Obras e Fiscalização, subordinado hierarquicamente, a gente tem a divisão de projeto, né, e a divisão de orçamento, e a divisão de fiscalização. Às vezes a gente se atrapalha na questão da nomenclatura, mas todos nós trabalhamos em conjunto para a universidade, entendeu? E com muito orgulho, esse registro é importante. E outra coisa, Maicon, um projeto dessa magnitude envolve muito mais pessoas que não estão aqui presentes, mas aí senão ia ficar muito chato e muito longo, entendeu? E obrigado a todos mesmo, do fundo do coração. Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas. Pronto, desculpe, Diretoria de Projetos e Pessoas Físicas. Físicas, dividida em duas divisões, que é a divisão de fiscalização e a divisão de projetos. Perfeito, Grace. Pode finalizar, Maicon. Satisfeito. Bacana, muito grato, muito feliz. Como professor do Campus do Sertão, a gente fica muito satisfeito em ver a forma que tudo está sendo construído, né? O professor Jorge sempre dá esse feedback para a gente, né? A gente conversa muito com o Jorge também. Então, parabéns pela brilhante equipe aí. E o resultado, com certeza, a gente já está colhendo, né? Que é um campus de ponta, que vai trazer muito progresso para toda aquela região, para o estado de Sergipe e para o Brasil, como bem foi falado aqui. Parabéns a todos e obrigado, mais uma vez, a cada um de vocês pelo tempo disponibilizado em estar contribuindo com essa iniciativa aí. Obrigado, Jorge, obrigado, Jorge, obrigado aos demais aí, um abraço a todos. Valeu mesmo. Valeu, tchau. Tchau.